Boa noite, pessoal. Estamos iniciando a hoje eu chamo de videoaula, porque não é web, né? Mas poderia ser a webconferência. Nosso assunto hoje vai ser o orçamento de capital. Então, vamos começar desde já com esse conteúdo e depois a gente troca umas palavrinhas no final, tá certo? Então, tá. Então, nosso assunto, como eu disse antes, orçamento de capital. E para nós entendermos nesse contexto a questão do orçamento de capital, nós precisamos tratar um pouco da questão de orçamento de investimentos, porque vai acabar sendo uma coisa levada à outra, tá? Então, o orçamento de investimentos quer dizer o seguinte, que a partir do momento que nós determinamos os investimentos a serem feitos pela empresa, é necessário que se leve em consideração quais são os objetivos de longo prazo e quais são as estratégias, né? Opa, acho que pulou aqui uma. Eu dei um aqui. Conceito primeiro. Orçamento de investimentos e aplicação de recursos em ativos produtivos. Isso é que nós temos que entender, tá? Investimento é aplicação de recursos em ativos, tá grifado aqui, tá? Ativos positivos. Lembrem o que é ativo produtivo, né? O que é ativos? Ativos lá no balanço patrimonial é a relação que é na parte de bens e direitos, tá? Então nós temos ativos, por exemplo, dentro do ativo nós temos a conta clientes, certo? Temos a conta clientes dentro do ativo. Dentro do ativo nós temos a conta estoques, certo? Então, se nós pensarmos que fazemos uma ação em clientes, que é um ativo, certo? E essa ação vai levar a algum crescimento de mercado, nós podemos colocá-la dentro desse conceito de orçamento de investimentos, tá? Então, é bom a gente deixar bem claro isso. Quando que hoje é, é, é conceitual não é conceitual, é consensual já, tá? Que investir em estoque não é dentro desse conceito de investimentos, porque estoque não é um ativo produtivo, atualmente, tá? Em decorrência da facilidade que nós temos hoje de obter estoques em comparação com décadas atrás, tá? Então, orçamento de investimentos é aplicação de recursos, tá? De recursos, no caso aqui é recursos financeiros, em ativos produtivos da empresa. Então, aqui o exemplo: máquinas, equipamentos, construções, com o objetivo de se obter ganhos futuros advindos da produção apropriada por cada ativo. Então, essas aplicações, elas acabam gerando ganhos a longo prazo. Então, a definição de aonde aplicar os recursos desse tipo, tá? Onde é que nós vamos alocar esses recursos? Então, elas têm que ser muito bem analisadas, porque investimentos de forma equivocada pode levar a empresa a situações muito ruins, tá? Inclusive até levando a sua falência, tá? Certo? Então, esse é o contexto que a gente tem que trabalhar com vocês. Então, ao se determinar os investimentos, tá? Ao se determinar os investimentos a serem feitos pela empresa, é necessário que se leve em consideração quais são os objetivos de longo prazo, isso é importante, e quais as estratégias que serão utilizadas para se atingir esse objetivo. Então, os objetivos de longo prazo, eles caracterizam, tá? Eles caracterizam o conceito de orçamento de capital. Então, quando nós fazemos um determinado plano, e esse plano ele é ele ele é uma projeção de longo prazo, de 5, 10, 15 anos, então, a partir desse momento, eu estou caracterizando o orçamento de capital, o conceito de orçamento de capital. Então, imaginemos o seguinte:
uma determinada empresa, por exemplo, que ela definiu no seu planejamento estratégico, e aí tem que ter uma coisa bem clara aqui, normalmente a tratativa, né, a elaboração de orçamentos de investimentos de capital partem no planejamento estratégico, tá? Parte do planejamento estratégico. Não existe, é muito raro nós fazemos eu vou dizer que não existe, tá? Não vou dizer nem que é raro. Uma empresa, os seus gestores se reunirem para tratar de orçamento, tá? De um orçamento de capital, de um orçamento de investimento. Tá, mas da onde é que surgiu essa proposta de investimento? De onde é que surgiu essa estratégia? Então já começa por aí. Então, por isso que eu digo, né? Não tem como eu fazer uma, um orçamento de investimentos sem partir do planejamento estratégico. Tá? Então, como eu estava dizendo, imagine uma empresa que ela definiu no seu planejamento estratégico que no prazo de 10 anos, por exemplo, ela quer ser a maior empresa de uma determinada região, uma região que ela está inserida, certo? E o que acontece? Como objetivo estratégico, então esse é o objetivo estratégico. E esse objetivo estratégico, nós sabemos, e até nós vimos isso lá no início da nossa unidade, e vocês já viram também isso em outras unidades de aprendizagem, os objetivos estratégicos têm que ser traduzidos em táticos e operacionais. Tá? Então, esse objetivo estratégico ele deverá ser traduzido em determinados objetivos táticos, como, por exemplo, digamos que a empresa, para chegar a esse objetivo que ela traçou, ela define, por exemplo, como objetivo, adquirir outras empresas. Tá? Tá, tudo bem, adquirir outras empresas, mas tem que ter metas, tem que ter prazos, tem que ter valor, né? Ela tem que ter um valor a ser utilizado como referência para poder adquirir as empresas, né? E bem como qual a forma que ela vai fazer para adquirir essa empresa que é a proposta, digamos que são as ações táticas para que ela possa atingir esse objetivo estratégico. Estou entendendo? Então, para obter tais recursos, ela precisa fazer um orçamento, tá? De quanto irá precisar, de quanto será, que ela vai ter que ter dinheiro, né, de recursos, de modo a poder decidir se irá usar recursos próprios ou fazer financiamento. Normalmente, uma empresa organizada, isso aí nós vamos ver mais adiante, ela dificilmente uma empresa vai investir, dependendo da ação estratégica, né? Dependendo do objetivo, vai investir com recursos próprios, tá? Ela não vai se descapitalizar, né? Tá? Mas tem empresas que optam por isso, até por política da empresa, não gosta de fazer dívidas, né? Tá? Então, decidir se vai utilizar recursos próprios ou financeiros poderá ter um impacto sobre a atividade da empresa, porque pode representar a saída de recursos de uma outra atividade, quando eu estou, por exemplo, utilizando os recursos próprios, né? Tá? Ou amortização, no caso de empréstimos, tá certo? Então, essa é o exemplo para a gente trabalhar, tá? E aí, nós entramos, deixa eu pegar aqui, opa, acho que passou um. Então, como definir o volume a ser investido? Então, a definição do volume a ser investido pela empresa deve considerar a sua capacidade de gerar recursos ou a fonte de financiamento possíveis dentro de prazos estipulados. Não, estou trabalhando. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa aqui, tá? Invasão aqui, gente. Invasão da aula aqui. Então, tá. Então, vou voltar aqui, tá? Voltar aqui porque ela todo dia aparece. Ela sabe que eu estou dando aula, ela vem aqui para vocês dar uma olhadinha nela aqui.
minha netinha. Então essa definição de volume de recursos que vai ser investido, ela deve considerar a sua capacidade de gerar os recursos. Então, se eu preciso de tantos milhões, tá? A empresa tem condições, tem capacidade de gerar esses tantos milhões, tá? Ou então ela precisa de tantos milhões. Ela até de repente tem capacidade de gerar tantos milhões, mas ela prefere, por questões estratégicas, buscar financiamento. Quando eu falo questões estratégicas, é o seguinte: sempre que nós temos recursos, tá? Nós temos que fazer uma relação. Se eu tenho capital de giro, o recurso que eu digo é o capital de giro que eu tenho. Esse capital de giro ele não fica parado, ele tem que ser investido. Então, muitas vezes, a remuneração que eu tenho desse capital que eu teria disponível para essa atividade aqui, esse volume de recursos, tá? Ele pode estar me dando maior rentabilidade nas aplicações do mercado financeiro do que eu investir no projeto. Então, vamos imaginar o seguinte: num projeto que eu estou, num projeto estratégico, eu vou precisar de 100 milhões de reais, e na hora que a gente faz o plano de negócios, nós trabalhamos com uma taxa de rentabilidade de 2% ao mês, por exemplo. 2% é muito, 1% ao mês. Tá? Então, fazendo um plano de negócio, definimos 1% ao mês, que seria a rentabilidade do investimento, ok? Só que esse recurso que eu tenho, vou imaginar que eu precisaria de 100 milhões de reais. Esses 100 milhões, 100 mil, só para a gente ficar mais perto do chão aqui. 100 mil reais aplicado no mercado financeiro está me dando 2,5% ao mês. Então, por que eu vou investir com recursos próprios se eu posso buscar financiamento em banco de fomento que me cobra 0,3% ao mês? Então, não faz sentido. Nenhuma empresa organizada faria isso, tá? Então, é por isso que eu digo que tem que ser analisado, quando eu tenho recursos, se vale a pena eu usá-los ou se vale a pena eu buscar financiamento. Normalmente, uma empresa que é organizada, repito, ela busca financiamento, tá? Porque ela tem bala na agulha, ela pode chegar lá no banco e negociar os juros, as condições, diferente de uma empresa que é desorganizada, que não tem nada para dar de garantia, vive sem capital de giro, aí não consegue mesmo, né? Tá? Então, muitas vezes, na ânsia de crescer, as empresas elas fazem investimentos de capital sem ter a real noção de como estão esses investimentos, tá? E como serão pagos esses investimentos. E, em muitos casos, compromete, com certeza, né, outras atividades lucrativas. Eu tenho um exemplo que eu posso assim fazer uma relação, de repente vocês não conhecem, né? Mas acho que todos vocês já ouviram falar do Resort Costão de Santinho, lá em Florianópolis. Já ou não? Não, o Costão de Santinho hoje é um complexo turístico, tá? Mas lá na década de 1980, o dono de uma empresa uma indústria de plástico lá de Biguaçu, a indústria Implac, eu não sei nem se ele comprou, acho que ele se apropriou de um costão lá na praia do Santinho, lá em Florianópolis, e ele criou o Resort Costão de Santinho. Então, durante alguns anos, o que aconteceu? Esse é um sonho dele e não tinha nenhuma lucratividade. O que acontecia? Os recursos que eram gerados da Implac, que era a indústria, tá? Os lucros, digamos assim, eles acabavam sendo transferidos para custear o resort. Foi durante muitos anos. Tá? Hoje não, hoje é um complexo, tem hotel internacional, tem quadra de tênis, já teve até uma Copa Davis lá no complexo, tem campo de golfe. Hoje é um negócio magnífico, mas no início eles penaram um pouco, tá? Agora vocês vão perguntar assim, isso foi planejado? Eu duvido que tenha sido planejado. Eu duvido que ele tenha querido fazer isso da forma como ele fez, tá? Mas ele foi, não resta dúvida, ele foi um pioneiro nesse contexto, tá? Mas, eu estou dando um exemplo aqui, é isso, que houve em decorrência
desse sonho dele, dessa vontade dele em partir para outros segmentos, ele acabou praticamente descapitalizando a indústria de plástico, tá? Mas, para a felicidade dele, deu tudo certo e está tocando o barco lá, tá certo? Então tá, ainda como definir o volume a ser investido em muitas empresas, esses volumes são definidos, as empresas estão definidas comitês de investimentos que têm a função principal de avaliar os investimentos a serem feitos e os impactos, né, que vão ter sobre a estrutura financeira da empresa, avaliando seus ganhos ou as perdas prováveis, né? Então, o gerenciamento de investimento é fundamental para o desenvolvimento e para o atingimento das metas organizacionais ou orçamentárias, tá? Ou seja, quando a gente fala de gerenciamento de investimento, é igual a controle. Não existe regra, não existe nenhuma atividade que se dê bem se não houver controle, gente, tá? Nós mesmos em casa, se nós não fizermos controle dos nossos gastos, né, a gente acaba entrando no vermelho, né? Ou seja, o mês acaba ficando curto, né? Como a gente sempre diz, né? Cada vez que o tempo passa, o mês fica mais curto, né? Por quê? Porque o dinheiro não chega até o próximo pagamento. E muitas vezes não chega até o próximo pagamento porque a gente não tem controle. A gente vai gastando, vai gastando, vai gastando, quando vê, acabou. E em termos empresariais, o controle orçamentário ele é fundamental. Vocês sabem disso que vocês trabalham, né? Então, é por aí. Tá, mas nós estamos falando então de investimento. E como é que nós fazemos análise de investimento? Eu não sei se vocês já tiveram já trabalharam esses conceitos, acredito que já, em matemática e administração financeira, a TIR, né, que é a taxa interna de retorno, o VPL, que é o valor presente líquido, o payback, que é o período de recuperação do investimento, e o ponto de equilíbrio, né, para saber até que ponto a empresa ainda está custeando os seus custos e umas despesas, né? Então, a TIR, o que é? É uma meta que nós estipulamos para ver quanto que o nosso investimento vai ter de retorno. Quanto é que eu vou ter de ganho no investimento? Ou seja, eu tenho que saber isso, eu tenho que definir essa meta, por quê? Porque eu tenho que ver se vale a pena, né? Eu encarar incomodação, eu tenho lá 100 mil reais. Por que eu vou encarar uma empresa se eu posso deixar no mercado financeiro me dando 2, 3% ao mês? Então, a minha tira tem que ser, no investimento desse, tem que ser no mínimo os 3%, 3,01% que seja, mas não pode ser menos do que o que o mercado financeiro está me oferecendo. A não ser que o cara seja um magnata, né, que não esteja nem aí, como o exemplo que eu citei do Costão Santinho lá, do seu Marcondes. É empresário, chegou no momento que de repente eu não sabia onde gastar, então ele tinha esse sonho dele e provavelmente ele não fez essa análise, né? E se ele fez durante algum período, aí tem a questão também do período de payback, que é o tempo de recuperação do investimento, e é bem provável que que essa estrutura ele tenha feito com recursos próprios, tá? Então é saber quanto é que vai render internamente esse meu investimento. O valor presente líquido, o que é? Eu faço projeções futuras, normalmente em 5 anos, né, de entradas e saídas. E trago todas essas movimentações, normalmente os saldos, né, dessas movimentações, mês a mês, ano a ano, trago para a data zero. Né? Há juros, ou quem chama também há uma taxa de desconto, tá? A taxa de desconto do valor da TIR que eu estipulei, o valor da TIR que eu estipulei como meta. Esse valor, na data zero, que é o valor presente líquido, o valor presente, então o valor hoje, o valor futuro, quanto é que representaria hoje a essa taxa? Tem que ser no mínimo igual a zero.
Se for negativo, perdão, é um indicador que o investimento não é viável, tá? E o período de payback eu pego todos os saldos do valor presente líquido mensal, anual, e quando ele chegar no ponto zero, é porque eu recupero investimento naquela data. A partir de então, eu começo a ter rentabilidade, não é lucratividade. Rentabilidade. A partir daquele ponto, eu começo a ganhar. Um exemplo. Um exemplo. Temos a empresa, pegamos financiamento dessa empresa para criar a empresa, 100 mil reais, não importa aqui a taxa de juros, tá? Mas eu tenho uma dívida com o banco. Durante os períodos, a minha empresa está tendo lucro. Está tendo lucro. Mas eu ainda estou devendo para o banco. Então, a empresa está tendo lucro, mas eu não estou tendo rentabilidade ainda. Ela não está dando rentabilidade para mim. Por quê? Porque eu ainda devo para o banco. Tá? É que nem quando nós compramos um automóvel alienado, financiado, está alienado ao banco. Enquanto eu não pagar o banco, ele continua alienado ao banco. O bem continua sendo do banco. Estão entendendo? Então, é o mesmo raciocínio que eu tenho. O que é uma empresa rentável? A empresa rentável é aquela que me dá uma taxa TIR, igual à meta que eu estipulei ou maior. Mas a partir do momento em que eu não tenho dívida com financiamento, se eu utilizei, mesmo utilizando recursos próprios, tá? Então vamos imaginar o seguinte: eu utilizei 100 mil reais. Então nós somos aqui 4 sócios. Cada um deu 25 mil reais. Então nós botamos 25 mil reais lá na nossa empresa. Ela está tendo rentabilidade, está tendo lucratividade, está tendo lucro. Mas o que acontece? Esse lucro, ele tem que primeiro atingir os 100 mil reais, que é para cobrir o capital inicial, que foi a parte dos sócios. A partir dali, eu digo que a empresa ela é rentável. Tá certo? Então, por isso que a gente sempre diz assim, ó, a empresa pode estar tendo lucro, mas não está tendo rentabilidade. Por que ela não está tendo rentabilidade? Porque ela não atingiu a sua meta TIR. Tá? E quando ela não atinge a meta TIR, o que é? Porque ela está ou está com débito no financiamento, se ela fez financiamento, tá? Ou simplesmente não está atingindo a meta. Tá? Então, o que é importante a gente destacar é que todo e qualquer investimento ele deve ser precedido de uma avaliação para nós evitarmos equívocos que podem comprometer a estrutura financeira da empresa ao longo ao longo prazo, tá? Ao longo prazo. Essa que é a questão. Porque eu posso ter hoje, eu, eu, eu posso ter a curto prazo um resultado positivo, mas a longo prazo não. Tá? E o que importa é o longo prazo, certo? Então, olha só, como é que nós vamos elaborar um orçamento de capital? É bem simples, tá? Pegando aqui o exemplo nosso da nossa fábrica lá de ferramentas, tá? Basta definir os volumes a serem investidos em cada período e alocá-los no respectivo orçamento. Então, o que acontece? Claro que aqui nós temos que partir de um suposto resultado de um planejamento estratégico, tá? Foi definido que para um determinado ano, e aqui está só um exemplo de um ano, mas quando a gente fala em orçamento de capital, como eu já falei anteriormente, é a longo prazo, tá? Então teria que ser aqui, teria que ser na prática 5 anos, 6 anos. Exemplo, né? Não sei se vocês conhecem, mas a General Motors, por exemplo, o orçamento dela, o planejamento estratégico dela é global, cara. Então, você se imagine uma empresa como a GM, estou citando a GM, mas acredito que as outras também façam isso, né? Tem um orçamento global, né? Aí são metas globais aí elas devem ser traduzidas em cada país, mas tem que atingir aquela meta global.
Então, vocês imaginem, só botar você citar um exemplo aqui, vou dar um caso para vocês. Eu trabalhei no Senai muitos anos, e no meu período da minha saída, um pouquinho antes da minha saída, o Senai resolveu pagar. A ideia era pagar o quê? Era pagar a participação dos lucros, mas o Senai é uma instituição sem fins lucrativos, não tem como pagar participação dos lucros, né? Então, para resolver isso, criaram então um 13º salário, que seria então o bônus anual. Aí o que aconteceu? Aí definiram os critérios qual que seriam os critérios? O Senai estadual definia a meta global no estado, e cada unidade do Senai tinha que estipular a sua meta. Claro, olhando para essa meta estadual, correto? Então, o que acontece? Nós tínhamos regiões que tinham um poder de arrecadação muito forte, tipo Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Criciúma também, certo? Que pega toda essa região aí de vocês. E tinha regiões que não eram tão fortes, tipo Oeste, né? Oeste, lá em Xanxerê, em São Miguel do Oeste. Tá, só resumindo. Então, o que acontece? Essas unidades que eram menores acabavam colocando metas baixas. Tá? Então, por exemplo, a meta, vamos supor que a direção definiu como meta estadual 30%. Tá? Então, uma unidade pequena, hoje eu não lembro, chegava lá e colocava assim: eu vou colocar 15%, porque com certeza Blumenau, uma região maior, vai botar mais do que 30%, porque o que interessava era o geral depois, né? Era uma média simples, né? Só que isso não era assim, né, que funcionava. Tá? Não, não é assim, não é simplesmente pegar e colocar uma meta assim. Quando coloca uma meta então muito baixa, o que acontece? Tem que ter uma intervenção do grupo gestor. Então aí tem que fazer uma análise, né? Se realmente essa meta foi definida a meta porque é dificuldade mesmo, ou é porque eu estou querendo alcançar facilmente a meta. Então, eram ações que as pessoas, o grupo, eu falo grupo gestor, né, mas que era os responsáveis pelo planejamento estratégico, iam buscar essas informações. Então, não é simplesmente pegar e apresentar e definir uma meta só para poder atingi-la. Ela tem, ela tem que ser baseada, tá? Ela tem que ser baseada no mercado. E às vezes a gente corre esse erro. Então, quando a gente fala assim que para a elaboração do orçamento de capital, a gente já faz essa análise. Quando eu falo assim que é a longo prazo, eu falei 5 anos, né? Por que é 5 anos? Tem autores que falam também em 3, tá? Mas por que 5? A partir de 5? Porque quando uma empresa busca investimento em bancos de fomento, normalmente as empresas ganham 2, 3, 4 anos de amortização, tá? Me fugiu o termo agora, mas só paga os juros durante esse período, tá? Carência, veio aqui a palavra. Então, durante os bancos de fomento, não é que normalmente, sempre vão dar um período de carência. Esse período de carência, o que é? É um período que o banco entende que a empresa vai ter dificuldade para fazer a receita superar os seus custos fixos mais despesas. Porque uma empresa vai começar a trabalhar, abrir as portas hoje, ela até vai vender, mas ela tem um custo maior do que as vendas que ela está tendo. Em que momento ela vai começar a vender mais do que do que ela tem de custo fixo, mais despesas, custos e despesas fixas e variáveis? A gente não sabe, né? A gente tem uma ideia, a gente faz um projeto para isso. Então, os bancos entendem que a empresa precisa ter um período que é chamado de período de carência, onde ela vai fazer o seu capital. Tá? Então, por isso que eu disse para vocês, ela vai ter um período de 5 anos, ela vai gerar lucro, vai ter lucro, mas ela vai estar devendo para o banco ainda. Então, esse lucro que ela está tendo
ela tem que tomar um cuidado como ela vai gerenciar esse lucro que ela está tendo, porque a partir de determinado momento, ela começa a pagar o financiamento. Tá? Então, por isso que a gente fala em projeto de 5 anos. Eu trabalho com plano de negócios, eu faço em 5 anos. Por quê? Porque o plano de negócios, se for, justamente se no plano o aluno propor busca de financiamento, tá? A gente já sabe que vai ter um período de carência, tá certo? Então, a questão a questão da proposta da elaboração do orçamento de capital, ela vai depender, aí sim, de todos os projetos estratégicos, e quando eu falo estratégicos é a longo prazo, repito, 5 anos para mais, tá? Para mais, porque para poder ser, até para agilizar da onde vai buscar os recursos, tá? Então, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, foi só 1 ano, só para a gente entender, né? Mas na prática é como eu falei, tá? É 5 anos, 6 anos, 10 anos, certo? Que depende o porte do projeto também, né? Depende o porte do projeto, da proposta orçamentária. E as perguntas? Lisiane está aí, o Luan também, a Karen, o Regis, o Alexandre, Volney, Eduardo, Iago, Adriano. Nenhuma pergunta, pessoal? Moleza, né? Bom, eu quero comentar então com vocês agora, aproveitar. Deixa eu ver aqui. Enad. Só duas coisinhas. Duas coisinhas. São duas coisinhas chatas de falar, mas eu tenho que falar. Tenho que aproveitar aqui. Eu tenho colocado no fórum, e eu acho que no primeiro fórum eu até falei do que era a questão do ENAD, né? E a ideia de colocar a questão do ENAD foi uma solicitação das coordenações dos cursos para que vocês tenham o contato, né, com uma questão do ENAD. Eu não sei se vocês já fizeram a prova. Alguém já fez a prova do ENAD? Não, né? Pois é. Então, qual é a ideia? Porque chega lá na hora de fazer a prova do ENAD, pá, nunca fizemos questões assim. Eu me lembro, não sei se eu já contei para vocês isso, se eu já contei, me fala aí que eu paro. Mas quando eu fiz o meu primeiro vestibular em Florianópolis, faz tempo, tá? Foi em 1983. E eu estava acostumado, o vestibular em Porto Alegre era múltipla escolha, né? A, B, C, D, I, E. Eu nem estudei. Não, vou fazer prova. Eu jogo lá a letra E direto, fazer. Na época também, Nuri, né? Não estava muito chegando. Quando eu chego, que pego a prova, que eu vejo que era aquelas questões somatórias, não sei se vocês já viram uma prova da UFSC, ela vem, é somatória, a questão. Então, é sempre cálculo, tá? Então, é 01, 02, 04, 16, 32, 64. Não tem como dar erro. Tem que achar as respostas, somar ali e marcar no cartão. Cara, quando eu peguei aquela prova assim, que isso? Nem fui embora. Peguei a prova e fui embora. Não fui mais fazer vestibular. Aí no mesmo ano entrei no cursinho, fiz o pré-vestibular, né? E no ano seguinte fiz o vestibular, passei. Então, essa é a ideia da universidade, de que vocês tenham contato com as questões do ENAD, para quando chegar na hora lá, vocês, já fizemos isso aqui. Aí outro pedido também, que aí, claro, quase gera uma sacanagem, é eu pegar, aplicar uma prova para vocês, que é a prova que a gente aplicou agora, com as questões do ENAD. Então, a ideia qual foi que pediram para nós? Olha, pessoal, aplique a prova com as questões com questões tipo do ENAD. Mas tem também questões para os alunos fazendo exercício em aula, para não ficar aquele negócio, chegar na hora da prova, né, que vai ter o mesmo efeito que na hora de vocês fazerem a prova do ENAD. Então, gente, não é para pegar, que nem eu fiz o último agora, que é
o último fórum, aquela questão lá da indústria da fábrica de tratores, e entrar na internet e buscar lá a resposta lá do Enad, que é domínio público, né? Só chegar lá e procurar encontrar, e colar lá como se fosse, eu achei a resposta. Isso não vale nada para mim, cara. Não vale nada. O que vale é o entendimento, é você discutir, como foi discutido por vários de vocês ali, que, pô, achei massa, né? É, que, claro que, não, que na realidade a gente não sabe se vai, pode ser que seja positivo ou pode ser que seja negativo. Pode ser que seja negativo. A gente não conta com de repente, fornecedores estarem próximos da unidade produtora, a gente não sabe. O que acontece com a GM em Gravataí? A GM trouxe os seus fornecedores para próximo dela, tá? Por questões logísticas. Eu não sei se é uma fábrica de trator, eu não sei se é a Max Ferguson ali em Canoas, ou Esteio, eu não me recordo mais onde é que é, se ela tem os seus fornecedores em volta. Então, o que vale é a discussão. O que eu quero é que vocês entendam a questão do ENAD e que vocês discutam isso, esteja certo ou errado. E eu adorei que vocês colocaram ali, que os colegas foram lá e ou discordaram ou concordaram, e por que concordaram ou não concordaram. Aí eu pego lá a resposta copiada e colada, sem nem a preocupação de editar a cola, né? Ficou lá com tudo fora de formatação. Isso para mim não vale nada, gente. Só precisamos desculpar. Então, isso não agrega valor nenhum, tá? É só para colocar. E outra questão que é pior ainda, eu tive, na nossa primeira avaliação, eu tive uma prova que foi exatamente igual a de um colega, que eu até comentei isso aqui, tá? E eu confesso que eu fiz, não considerei, porque... e eu comentei aqui. Agora, o que acontece? Fizemos uma prova, a segunda, bem claro o que era para fazer, era para criar uma história que envolvesse os conteúdos. Em momento algum falou-se em pesquisa. Em momento algum a ideia era que fosse feita pesquisa em sites. E eu estou pegando prova, gente, da mesma forma como a tecnologia auxilia o aluno, eu como aluno me aproprio muito da tecnologia, a tecnologia auxilia o professor também, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês aqui um arquivo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ai, ai. Então, o que acontece? Olha só. Vai ter que abrir ele, né? Cadê? Tá aqui. Olha só, estou enxergando esse arquivo aqui? Isso aqui é um arquivo que a gente passa num programinha para pegar plágio, tá? Então, vocês olham o que tem aqui de consulta à internet. Tudo que está de azul e vermelho aqui é que foi feito pesquisa na internet, tá? E digo assim, ó, a parte que foi escrita a próprio punho, que é essa parte aqui, ó, tá ótima. Aí, o que acontece? Vamos pesquisar, faz uma coisa que não é sua, faz uma coisa que não está de acordo com o enunciado da questão, o enunciado da prova, e, porra, caracteriza plágio, porra. Tá certo? Não é 100%, mas tem partes que caracterizam o plágio. E o que caracteriza o plágio é não ter a citação. Se tivesse colocado citação, tudo bem, mas sem necessidade. Sem necessidade nenhuma. Entende? Então isso é muito chato. Eu estou ainda, tanto que eu não... Tem muitos alunos que eu não coloquei as notas ainda e estou revendo todos os trabalhos, tá? Porque
Não dá. Então, o que eu vou já estou pensando aqui na nossa terceira avaliação, se nós estivermos ainda em quarentena, eu vou fazer pesquisa mesmo. Se é questão de pesquisar, é pesquisa. Agora, mas mesmo fazendo pesquisa, tem que colocar a fonte, tá? Então é chato isso, tá? Foi uma prova que eu pedi para fazer, porra, bem simples, que era para contar um caso, né? Muitos de vocês, eu não me recordo quem foi agora, que, pô, show de bola, uma coisa bem simples, né? Aí eu pego um trabalho desse, que vocês não viram, nem título tem, tá? Então a gente não sabe de que está sendo tratado o caso. Então é chato isso, tá? Eu estou de novo aqui falando isso. Esse trabalho mandei para a coordenação para ver se eu tenho o mesmo entendimento que eu, e ela disse que não, isso aí caracteriza. Gente, aqui, ó, a gente não dá, não precisa isso. Eu acho que na primeira e segunda aula, eu não sei se vocês perceberam qual é a minha forma de lidar, de trabalhar. Eu não sou, eu sou um cara exigente, mas agora eu sou assim, ó, eu sou muito pela produção, tá? Eu sou muito pela ação de vocês. O cara produziu, o aluno produziu, ele tem tudo e é isso que nós queremos. Agora, o que não dá é para tentar burlar, isso não existe, gente. Isso é uma coisa muito chata, certo? É uma coisa muito chata, já aconteceu isso na primeira avaliação, e a primeira avaliação a gente corria o risco de ser isso mesmo, porque era cálculos, né? Eu não ia estar olhando se tem duas casas depois da vírgula, três casas de um com o outro, mas quando eu recebi aqueles dois arquivos exatamente igual, só mudava o nome, assim, pô, é cópia, né? Não precisa isso, certo? E aí essa questão do ENAD também, aí foi pior ainda. A questão do ENAD foi pior ainda, porque o objetivo não é esse. Tá? O objetivo é nós, que eu falei, já falei para vocês antes, a questão é de vocês se familiarizarem com as questões, e na hora que, se vocês forem convocados para fazer a prova, saberem como é que é uma prova do ENAD, e aquilo mesmo que você está fazendo, que a maioria está fazendo, tá? É pegar e publicar suas ideias, entrar nas publicações dos colegas e concordarem ou discordarem, dizendo por quê. É isso mesmo que a gente quer. Agora, não é pegar, copiar lá a resposta certa, tá lá, a resposta certa eu também tenho. É copiar lá e colocar. E eu, de certa forma, não concordo muito com aquela resposta, mas para vocês verem como é a questão da ENAD, né? Para isso, pessoal, desculpa eu ter desabafado, de repente nem é vocês que deveriam ouvir isso, tá? Mas mais uma vez eu tenho que abrir um espaço aqui para isso. E para mim isso é muito chato, tá? Nós estamos à distância, a gente sabe, está difícil para todo mundo, certo? Então não precisava nada disso, tá? Olha aí, ó. O que que tem, Adriano? Tá fazendo gestão estratégica 1? Essa gestão estratégica 1 trata desses assuntos também? Trata, né? É. Só que aqui é aquela história, né? Na gestão estratégica, eu imagino, eu não conheço o material, não conheço, ela trata mais a parte teórica, né? É mais teoria, mas a proposta do orçamento é mais colocar em ação a isso que vocês estão estudando na gestão estratégica 1, né? É que nem aqui eu trabalho plano de negócios aqui no curso técnico, então tem o plano de negócios e tem a outra disciplina que é gestão de negócios. Então, gestão de negócios é teoria, é como que a empresa em marcha vai tratar da TIR, do valor presente líquido, é conceitual. No plano de negócios, eu pego e aplico só. Eu não vou dizer o que é a TIR, o que é VPL, até digo, né? Porque a gente tem que relembrar. Mas isso é trabalhado na gestão de negócios, né? E é a mesma coisa com vocês. Por isso que é bom ter sempre esses materiais, né? Ficamos por aqui, pessoal. Próxima aula, dando continuidade. Alguma questão, alguma colocação?
Oi? Quem é que falou aí? Karen, tá falando? Karen, pode falar. Regis, pode falar também. Microfone aberto. Eduardo, certinho? Volney? Tudo certo. Então tá. Paramos por aqui então? Fechou? Fechou então, né? Gente, bom final de semana para vocês. Até a próxima, tá? Um abraço. Obrigado igualmente. Ok. Parando.